Olá, querido. Nós sabemos que com a segunda Revolução Industrial, com a segunda onda de inovações tecnológicas que tem início na segunda metade do século XIX, especialmente por volta de 1870, o surgimento, por exemplo, do processo Bessemer de fabricação do aço, por exemplo, a invenção do dínamo e a capacidade de produzir eletricidade, a invenção do motor a combustão, a partir do aproveitamento do petróleo. Enfim, uma segunda onda de inovações tecnológicas está se desenrolando, a segunda Revolução Industrial. E ela leva o capitalismo para uma nova fase, para uma nova etapa. A fase do capitalismo industrial clássico, da época do capitalismo liberal, está sendo ultrapassada pela época do do imperialismo e do neocolonialismo. Ou seja, nessa nova etapa que está se inaugurando, fim do século XIX, os grandes bancos passam a controlar as atividades econômicas. A gente chama então de fase do capitalismo financeiro. Os bancos passam a controlar as ações das grandes indústrias, passam a financiar o desenvolvimento da agricultura, passam a controlar as atividades comerciais, de modo que daí para frente o capital financeiro vai se impondo e controlando as atividades econômicas. Além do mais, as empresas, as indústrias que adotaram inovações tecnológicas mais consistentes ou em ritmo mais acelerado, eliminaram ou absorveram as empresas menores que não conseguiram acompanhar esse ritmo de modernização. Surgem os monopólios, os trustes, os cartéis e a época do capitalismo concorrencial vai desaparecendo. Um truste existe quando uma empresa elimina ou absorve as empresas menores e passa a controlar sozinho uma atividade econômica com lucros muito maiores do que teria numa situação de concorrência. Um cartel existe quando grandes empresas entram num pacto, dividem o mercado em fatias, em cotas, estabelecem preços mínimos de modo a não competir mais entre si e passam a ter lucros muito maiores do que teriam numa situação de concorrência. O fato é que tu tens agora uma produção que cresce e o mercado consumidor se retraindo com o desemprego. A superprodução, que exige escoar essa produção industrial, encontrando mercados consumidores. Tens também capitais excedentes gerados pelos monopólios, pelos trustes e cartéis, e esses capitais têm que ser exportados. Se tu considerar ainda a explosão demográfica que está se desenrolando na Europa dessa época e a pressão que esses contingentes populacionais exercem sobre o sistema, seja porque estão desempregados, seja porque estão fortemente influenciados por ideologias que começam a promover a crítica e a contestação do capitalismo, mas o fato é que é preciso também encontrar regiões para onde possam ser deslocados esses excedentes populacionais, como se dizia na época, de modo a aliviar a tensão social nesses países e levar adiante seu desenvolvimento econômico em moldes de um progresso tecnológico constante. Ora, é a época do imperialismo, em que o capital financeiro vai se impondo, em que surgem os trustes, os cartéis, as holdings, ou seja, quando um grupo começa a diversificar seus investimentos, a controlar várias atividades, integrando elas e otimizando seus lucros, reduzindo seus custos. A mecanização intensa que gera desemprego, gera também uma retração no consumo e a superprodução industrial e a necessidade de escoar essa produção industrial excedente. Além dos problemas da explosão demográfica, além também da questão, te falei, da busca de novas fontes de matérias-primas que alimentem essas indústrias que crescem sem parar. São esses fatores, querido, ou seja, a superprodução que exige mercados consumidores, a necessidade de encontrar novas fontes de matérias-primas, de regiões onde possam ser aplicados esses capitais excedentes, de regiões que possam absorver os excedentes populacionais. Esses são os fatores que impulsionaram a época do imperialismo. Claro que sempre se justifica um processo de dominação com algum tipo de apelo moral, de justificativa, vamos dizer assim, que possa ser usada como forma de legitimar aquela dominação, aquela expansão que um país está realizando sobre outras regiões ou sobre outros povos. E assim vai ser com relação ao imperialismo. A ideia, enfim, para justificar por que os europeus iam estabelecendo seu domínio sobre as outras regiões do planeta, transformando essas regiões em colônias, em domínios, em protetorados, onde eles escoam sua produção, onde investem seus capitais, onde obtêm matérias-primas, onde exploram a população nativa. A justificativa para isso é a ideia de que o europeu era uma raça superior. O branco europeu tinha o dever de levar o progresso e a civilização para os povos atrasados do planeta. Uma bela justificativa para mascarar os interesses econômicos, nós estamos vendo. Mercados, fontes de matérias-primas, áreas de investimento, regiões para colonização, esses são os verdadeiros interesses, mas se justificava na época com a ideia de que a Europa, aquela parte do mundo mais desenvolvida, mais adiantada, o branco, aquela raça superior, estava levando o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar para os povos atrasados do planeta. Na verdade, a partilha da África e da Ásia vai se justificar assim. E quando os europeus, décadas depois, se retirarem dessas regiões, a gente tem uma espécie de evidência do progresso que eles levaram. Olha o que existe na África de hoje.
Olha a situação dramática que vive essa parte do mundo, esse continente. Sejam as condições de extrema miséria, eu te disse, né? Seja o fato de que as suas riquezas continuam sendo sugadas e exploradas pelos grupos econômicos multinacionais. Seja o fato de que governos ditatoriais são instalados ali com o apoio das potências, muitas vezes, para garantir a continuação da exploração econômica dessas regiões. E de modo que nós temos uma situação bem dramática. Vamos pegar um país africano, por exemplo, como a Nigéria, grande exportador de petróleo, um país rico, com uma agricultura forte, onde a população vive na mais abjeta miséria. Porque a riqueza gerada pelo país se concentra nas mãos dos grupos econômicos ou de uma pequena parcela da população nativa que administra os negócios estrangeiros ali. Mas o grosso da população não tem acesso a nenhum tipo de benefício gerado pela riqueza explorada no seu próprio país. Essa é a realidade, então. Ou seja, o que sobrou da tal missão civilizadora, o que ficou foi, eu te disse, uma realidade de pobreza, de atraso tecnológico, de dependência econômica e financeira, de conflitos muitas vezes estimulados pelos próprios europeus para manter essas regiões sob seu controle. De modo que é um mito, né? A ideia de que o europeu, a partir do fim do século XIX, está levando o progresso e a civilização para o resto do planeta. Não. Está espoliando essas regiões, dominando economicamente essas populações, escoando ali sua produção e justificando tudo isso com a ideia de que estava levando o progresso e a civilização para essas regiões atrasadas. Nós vamos conhecer melhor o processo de partilha da África e da Ásia. Vamos ver também as formas de resistência que essas populações ofereceram para o domínio europeu. E depois vamos ver o capitalismo entrando no século XX, porque a partir das fortes rivalidades e da competição acirrada que se estabelece entre as potências capitalistas pelo controle desses mercados, vamos desembocar na Primeira Guerra Mundial com todo o trauma que ela vai gerar para a humanidade na primeira metade do século XX. E a Segunda Guerra como uma espécie de continuação dessa tragédia. Mas isso nós vamos ver num encontro falando do capitalismo no século XX.